Gente, as próximas cenas pode parecer uma questão de ficção, uma coisa de livro ou de um filme, mas na verdade são imagens reais. Acompanha comigo. فضای غبارآلوده استدیو Nas últimas semanas, a guerra entre Israel e Irã intensificou. A gente acabou de assistir uma televisão que estava ao vivo e recebeu um míssil, um bombardeio enquanto estava ao vivo ali e não teve como disfarçar, não teve nada, Isso aconteceu em tempo real e a gente presenciou tudo isso. Mas eu nem queria entrar muito no mérito da questão, somente desse conflito mais recente entre Israel e Irã. Eu queria falar da região como um todo, o Oriente Médio. A gente entende que Israel ele está rodeado por inimigos. Existe uma grande disputa aí já há milhares de anos, na verdade, não apenas no último século, no século passado, mas é algo que é contínuo, entre Israel e as nações vizinhas. Sem querer entrar no mérito da questão, daquilo que já teve envolvimento das Nações Unidas, do próprio Estados Unidos e diversos acontecimentos, como um deles, eu acho que um dos mais relevantes foi o Holocausto no século XX, no final do século XX ali, onde 6 milhões de judeus foram assassinados por todas essas questões aí. Eu queria voltar à origem do problema, aquilo que eu enxergo pelo menos como a origem do problema e esses conflitos que parecem que não acabam nunca. Na verdade, quando a gente fala sobre o conflito, ali sobre a nação de Israel e a paz que poderá vir sobre isso, a gente está falando na verdade sobre escatologia, ou seja, a teologia do fim dos tempos. Será que já estamos nos fins dos tempos? Será que o anticristo está prestes a ser revelado? Na verdade, quando a gente está falando sobre essa região do Oriente Médio, é uma situação muito delicada com diversas informações. Se eu fosse levantar aqui todas as informações sobre isso, daria mais que um documentário inteiro falando só sobre tudo aquilo que levou a estarmos hoje vivendo mais um conflito, mais uma guerra aí entre Israel e uma das nações vizinhas, no caso agora, mais recente, a nação do Irã. Voltando ao início, aquilo que eu enxergo como a origem disso tudo, na verdade a gente volta mais de 6 mil anos atrás na história da humanidade, quando a gente está falando sobre Abraão, e o filho da promessa, que é Isaac. Quando Deus chamou Abraão, ele deu uma promessa para ele que ele teria uma descendência numerosa e que através da descendência dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso foi quando Abraão tinha 75 anos de idade e foram quase 25 anos para que ele tivesse o primeiro filho da promessa, o filho Isaac. Só que antes disso, Abraão foi impaciente, vamos dizer assim, em muitos momentos até faltou fé para ele. Não que isso seja uma crítica, porque ele teve muito mais fé do que todos nós. Na verdade, ele é o nosso pai da fé como cristãos hoje, do século 21. Mas ele quis dar uma mãozinha para Deus, ele quis ajudar Deus. E já tinha passado alguns anos ali da promessa e nada do seu filho da promessa. Sua esposa estéril, já idosa, ele também já em idade avançada. E aí ele decidiu dar uma ajudinha para Deus e teve um filho com Agar, que era a serva de Sara, a esposa de Abraão. O filho de Agar chamava Ismael. E Ismael, ele foi um filho não o da promessa, aquilo que foi Abraão tentando dar uma mãozinha para Deus, e teve um filho com a serva da sua esposa Sara, chamada Agar, e nasceu ali um filho que não era um legítimo filho da promessa, não era aquilo que Deus havia previsto para Abraão. Ismael, ele foi uma produção do ser humano, foi algo que Abraão fez por conta própria, querendo ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. E isso eu acredito que seja o início de todo esse embate, de todos esses conflitos que parecem que nunca vão ter fim. Porque da descendência de Isaac, o filho da promessa que Deus de fato prometeu e cumpriu a Abraão, veio a descendência judaica, Toda a nação judaica, todo o povo de Israel veio da descendência de Isaac, o filho da promessa. E da descendência de Ismael veio todo o povo árabe e aqueles que são mais adeptos à tradição islâmica, Então, isso acho que é um dos principais fatores. E desde então, a própria palavra de Deus deixa muito claro que sempre haveria inimizade entre as duas descendências, entre a descendência de Isaac, que é a nação judaica, e a descendência de Ismael, que é a nação árabe e que tem a tradição islâmica. Agora, falando sobre o Irã especificamente, eles não são árabes, eles são persas, mas eles continuam também tendo, assim como os árabes, a tradição islâmica. Então, toda essa questão geopolítica ali
da região de Israel e dos países vizinhos, né, das nações ao redor de Israel, e até mesmo dentro de Israel, ali Jerusalém hoje é uma cidade dividida entre os judeus e os árabes, aqueles que são adeptos do judaísmo e aqueles que são adeptos do islamismo, né, os muçulmanos. Então toda essa região ela é pautada por essa questão de tradição, de religião, né? Independente da descendência de fato, porque ora é Irã, ora é os países árabes, ora é outros, assim, a região está em constante guerra. Só que, olhando para a origem disso tudo, eu não acredito que, na verdade, seja uma questão só de território. É uma questão já bíblica, é uma questão da palavra de Deus que aconteceu e teve origem há mais de 6.000 anos atrás. O recente conflito entre Israel e Irã é especificamente sobre o Irã ter um programa nuclear, né? E Israel viu que eles estavam muito próximos a terem uma arma nuclear, é por isso que existe também o envolvimento dos Estados Unidos nisso, porque isso é uma ameaça global e não apenas para Israel. Agora, voltando ao que eu estava falando no início, não é sobre essa guerra específica, é sobre toda a região ali, o porquê que não há paz em Jerusalém. Nós temos períodos ali em que tem um pouquinho de paz, mas sempre há conflito na região. Uma hora tem gente lançando míssil a Israel, outra hora tem Israel bombardeando outras nações e assim sucessivamente. Só troca o endereço, né? Só troca a nação que está em conflito com Israel, dependendo da época que nós estamos falando. Agora, nós como cristãos que cremos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós sabemos que Israel, na verdade, é um grande termômetro. Termômetro para quê? Para a volta de Jesus. Já é evidente, em cima de todas as profecias messiânicas, as profecias dos fins dos tempos, né, do Apocalipse, do fim do tempo, o mundo está acabando. A gente sabe que todas as profecias já estão se cumprindo. E o termômetro, né, que temos, o principal termômetro é a nação de Israel. Essas guerras e rumores de guerras que foi profetizado por profetas há milhares de anos atrás, nós sabemos que isso tudo vai mensurando, né, e sendo um termômetro para nós sabermos que os nossos dias estão contados como humanidade, como terra. Então certamente todos os olhos do mundo estão para Israel e para a nação ao redor de Israel. Qual que é o nosso papel como cristão? O que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, considerando a origem de todo o conflito, que são 2 filhos de Abraão, né, e algo que Deus falou há milhares de anos atrás, acho que não compete a nós ficarmos tentando decifrar quem que merece qual parte de Israel, se Jerusalém tem que continuar dividido ou não, se isso vai para os judeus, se isso vai para os muçulmanos. Eu acho que isso aí não é produtivo. Nosso papel como cristãos está lá em Salmos 122, versículos 6 ao 7. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Quando nós entendemos que não é nosso papel de ficar ali tentando decidir quem está certo, quem está errado, e entrar no meio de um conflito que na verdade existe há milhares e milhares de anos atrás, nós começamos a ouvir aquilo que a Bíblia nos fala, que nós nos posicionamos como cristãos orando pela paz em Israel. Porque muitas vezes a gente está olhando só para bombardeios como esse que a gente viu no início desse vídeo, de uma televisão ao vivo que foi bombardeada por Israel, ou a gente vê os mísseis voando, né, e atingindo. Na verdade é muito além de mísseis e muito além de terras. Nós estamos falando sobre vidas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo com tudo isso, e essa guerra, todo esse conflito é horrível para todos, ninguém ganha com isso, todo mundo perde. Então, quando nós nos posicionamos como cristãos, nós começamos a orar pela paz em Israel. Agora, uma coisa que nos traz uma atenção especial, uma das profecias lá em Daniel 9, versículo 27, quando a Bíblia diz o seguinte: e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Isso é tido como uma das profecias que vai ser a revelação do anticristo no fim dos tempos. Então, a gente precisa ficar atento. Lembra que eu falei que Israel é o termômetro do mundo sobre a volta de Jesus e o fim da humanidade? A Bíblia nos fala que o anticristo ele vai ser revelado quando ele conseguir trazer paz para essa região. Só que, na verdade, aquilo que a Bíblia fala em cima dessas profecias, e longe de mim de falar que eu sou um expert em escatologia, porque acho que é uma das questões mais difíceis de interpretar da Bíblia Sagrada, as profecias dos tempos do fim, vai ser uma paz em Israel que vai ser por um curto espaço de tempo. Vai ser uma paz ilusória, não vai ser uma paz longeva e que vai continuar para até Jesus voltar. Na verdade, essa paz ela vai ser momentânea,
Na verdade, a temperatura do mundo vai só aquecendo até que Jesus volte pela segunda vez aqui à Terra. Estamos falando sobre toda essa região de Israel e os países vizinhos, né, todas essas nações que estão em constante conflito. A verdadeira paz, a paz longeva, que vai durar sim, essa por muito tempo, vai ser depois da revelação do Anticristo, depois da volta de Jesus, e aí temos o milênio onde o próprio Jesus, o Messias, aquele que veio para nos salvar, morrer e nos perdoar de todos os nossos pecados, ele estabelecerá o seu reino milenar, e aí sim Israel de fato terá uma paz duradoura e uma paz longeva. Então, sem querer entrar em tantos detalhes, porque são tantas informações e um assunto super complexo e longe de mim de querer tomar qualquer tipo de partido em qualquer tipo de coisa, eu quero convidar você a exercer o seu papel como cristão, de orar pela paz em toda essa região no Oriente Médio, especialmente por Israel, que a Bíblia nos instrui a orar por lá, e saber que isso é um grande termômetro para a segunda vinda de Jesus Cristo. Exerça o seu papel, ore para que haja paz na região, e que essas vidas sejam preservadas para que a gente consiga ter um mundo pacífico, sem guerras, sem mísseis e sem mortes. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.